para o cidadão, olha, cidadão, infraestrutura é sua mobilidade urbana. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Caio Barcelos, repórter do Poder 360, e vou entrevistar André de Seixas, presidente da Logística Brasil, uma associação que representa embarcadores, exportadores e importadores. Ele também é vice-presidente do Instituto Todos pelo Rio. André tem 50 anos e tem 30 anos de experiência nos setores portuários, marítimo e de logística. Também é integrante do Conselho Empresarial de Logística da Associação Comercial do Rio de Janeiro. André, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Caio. Muito obrigado. Sou um grande leitor do Poder 360, gosto muito. Já tive grandes jornalistas já passaram por aí, graças a Deus, grandes pessoas comigo. Sou um fã aí da mídia de vocês. Está aí, gosto muito do teu trabalho e só agradecer a oportunidade que a gente tem aí de falar um pouco sobre o trabalho da Logística Brasil, né? Sobre o trabalho que a gente faz no setor, nesses 10 anos aí de associação. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. André, eu queria começar essa conversa falando a Logística Brasil sempre criticou o programa do BR do Mar, chamando de uma proteção ao cartel. Se o senhor fosse reescrever o projeto hoje, quais seriam as 3 mudanças estruturais indispensáveis para garantir a concorrência real na cabotagem? Bom, a gente tem que fazer longo aqui, como diz um dos nossos diretores, fazer curto uma história longa, né? Essa história do BR do Mar, ela não começa no BR do Mar, ela começa na RN, Resolução Normativa 015 da ANTAC. O que diz a lei, trata do transporte aquaviário, que é a lei número 9432 de 1997, que é uma lei muito boa, e ela é uma lei para carga, que a gente chama de cargo owner, tá? Ela é uma lei que protege a carga. Na parte de afretamentos de embarcações estrangeiras para operarem na cabotagem, a lei diz, basicamente, simplificando, né, que na ausência de um navio nacional do tipo e porte adequados para aquela carga, na ausência, eu posso afretar um estrangeiro. Essa proposta limitaria a proposta da ANTAC que a gente derrubou, que é esse dispositivo da Resolução 015, ela concentrava esse mercado na mão de meia dúzia de empresas. Então, nós derrubamos na Justiça e aí vem o BR do Mar, né? O BR do Mar foi muito discutido antes do projeto de lei, né, ser colocado na Câmara dos Deputados, e ele reavivou o mesmo dispositivo e piorando, dizendo que o navio estrangeiro poderia ser bloqueado para o afretamento de um outro estrangeiro, piorando mais ainda a coisa, ou seja, concentraria ainda mais o mercado. A gente fez um trabalho também junto ao Congresso, né? Foi o nosso primeiro grande desafio enquanto entidade. Nós tínhamos ali naquela altura 5 anos de existência, né? E foi um projeto colocado de forma assodada, né? Mal feito, na nossa opinião. Não havia a menor necessidade dele, eram pequenos ajustes na 9432 que poderiam ter sido feitos. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, derrubar isso, né? Mas foi um projeto, na nossa opinião, mal feito, né, que não tinha a menor necessidade de ser feito, que a Lei 9432 ela é perfeita, tá? Até hoje ela é muito contemporânea, tá? Ainda mais para a realidade do Brasil. E o Brasil, não sei se você sabe, o Brasil abandonou sua construção naval, esses anúncios aí feitos pelo governo é piada perto do que a gente precisa, mas é alguma coisa, vamos também ser justos, né? Mais perto do que a gente precisa, o Brasil abandonou, né, a construção naval, abandonou a bandeira brasileira de navegação. E a necessidade na cabotagem, né, para o granel, para a carga geral de afretamento de navio estrangeiro, era necessária, né? Então, a gente viu que isso concentraria o mercado na mão de meia dúzia e que essa meia dúzia usava esse mesmo setup, né? Ela mantinha pouco navios em bandeira nacional e afretava muito lá de fora. E alguns deles, até seus próprios, de empresas sediadas em paraísos fiscais, né, que remetiam dinheiro para a Inglaterra e vinha para cá como dividendo sem pagar imposto. Nós estudamos tudo, mapeamos tudo e, graças a Deus, conseguimos convencer, né, os deputados e senadores que aquilo ali era um erro. A gente teve uma briga muito grande ali, muito forte, muito desgaste, tá? Desgaste até emocional,
porque não tem como a gente não se envolver, né? E a gente precisa ter um entendimento, Caio, de que quem paga a conta dos erros das políticas não são só as empresas de navegação, não são seus empregados, os empresários, é a sociedade. Tá? A sociedade paga essa conta, paga na prateleira do supermercado, da farmácia, do comércio, paga com emprego, paga com uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo de um determinado produto, que se eu falar eu vou ter que contar eu posso contar o milagre, mas não o santo. Tem determinado produto que a gente exporta muito, que nós somos um dos 2 produtores do mundo, que é um valor muito barato, que é usado na indústria, em tudo quanto é, até na indústria de tinta, de tudo, que ele vira-se para mim, depois daquela resolução do ANTAC que vocês derrubaram, logo após a publicação eu tinha 7 provedores de serviço para CT2. Um deles é de um grupo que é meu concorrente, por exemplo, entendeu? Então eu só podia usar um. Então, a gente vendo aquilo, vendo a dor dos nossos associados com isso, principalmente uma delas, que é a Posidonia Shipping, em 5 anos se tornou uma das maiores empresas de navegação brasileiras, genuinamente brasileiras, sem capital estrangeiro, entendeu? E a gente tomou as dores, porque quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor, e é um produto consumido tanto pela gente em casa, quanto pela indústria, quanto por em diversas outras situações. Então, a gente aqui, a gente sempre zela pelo interesse público. É a ordem número 1 do nosso estatuto. A ordem do nosso estatuto, Caio, para você ter uma ideia, é o interesse público, é o interesse coletivo e depois o das associadas. Então, as demandas das associadas são tratadas aqui se elas vão interferir no setor positivamente pelo interesse público. E, normalmente, quando nós temos associadas de boa fé, com ética, né, com lealdade, a gente sempre está atuando em questões que vão afetar todo mundo. Eu sempre digo, associado da Logística Brasil não pode ter medo de concorrência. Não foi uma vitória da Logística Brasil, foi uma vitória da cabotagem brasileira, entendeu? O senhor chegou a criticar os anúncios recentes do governo sobre a indústria naval brasileira e falou que não são suficientes. O que falta ainda para o governo fazer? Cara, eu vou te dar um exemplo de um associado nosso, tá? Ele quis construir um navio aqui, um financiamento, é óbvio, não do Fundo de Marinha Mercante, mas ele foi fazer o estudo de um estaleiro, tá? O HH, que é o Homem-Hora, do Brasil era tão competitivo quanto os da Coreia, do Japão, entendeu? Eram competitivos igual aos países que têm as maiores construções navais. Problema de encargos trabalhistas pra caramba, entendeu? E muito imposto. Então, assim, o Brasil perde competitividade porque a gente tem uma carga tributária muito elevada, né? Cada vez se aumenta mais imposto. O problema aqui, o que acontece? Quando entram os encargos e os impostos, a gente perde totalmente a competitividade. Lembrando que o Brasil já foi o segundo maior país na construção naval, né? Perdemos essa posição, acho que perdemos o interesse na construção naval, um país com quase 8.000 quilômetros de costa, né? Um país que precisa ser competitivo, porque está distante da riqueza do mundo que está no hemisfério norte, um país que abriu mão da sua navegação, abriu mão da sua bandeira nos navios, né? Porque o navio leva a bandeira do país. Hoje, se o mundo não quiser mais mandar navio para cá, a gente vai exportar produto e importar como? A gente fica sem medicamentos, sem alimento, a gente não escoa petróleo, não escoa minério, o agro não exporta. É simples, a gente não tem a menor garantia de soberania comercial, porque a gente não tem uma frota de navios hoje mercante. Tá? Não tem mais frota de navio mercante praticamente hoje. Pelos últimos estudos que eu fiz, não tem navio brasileiro, de bandeira brasileira. Isso é muito grave. Isso é falta de política de Estado, sabe? Nós não temos, a indústria naval, ela não tem mais política de Estado. O que nós temos são respiros. E você lembra lá da época da Lava Jato, os escândalos que deram envolvendo alguma construção de alguns navios da Petrobras. Vamos voltar ao passado, isso é público e notório, eu não estou aqui inventando moda, mas a gente lembra o que aconteceu. Então, não há um estímulo, não há nada se faz, Caio, sem política de Estado. Enquanto a gente tiver a mentalidade de política de governo, cada governo faz alguma coisa, não há uma continuidade, a gente vai ficar sempre, né, sempre patinando, tá? Mas patinando para baixo, não para cima, né? Então é muito complicado o Brasil, sabe? O Brasil não trabalha para as nossas lideranças em si. Bom, vamos ver o resultado que está o país, né? Quem fala que está bom, pelo amor de Deus, né, cara? Com um nível de educação desse,
com um nível de pobreza desse, com nível de pessoas cada vez mais dependendo de bolsas do Estado, entendeu? Com o nível de insegurança alimentar que a gente tem, basta olhar para o resultado, que é o país em si, né? A dívida pública não para de aumentar, os gastos públicos não aumentam, é aumento de imposto toda hora, entendeu? Para poder equilibrar a parte fiscal. Quer dizer, é um pacote muito mal embrulhado, com um produto muito ruim dentro, por falta de política de Estado em diversas partes, tanto da infraestrutura quanto em outras partes também. A associação afirma que o setor vive uma cartelização em ascensão. Quais evidências objetivas demonstram esse processo e como isso afeta o embarcador em termos de preço? Tentaram fazer uma cartelização lá no passado e a gente derrubou e não deixou passar essa cartelização no BR do Mar. Realmente ia haver uma cartelização ali. A gente tinha tudo para ter um cartel, a gente conseguiu derrubar. Hoje eu não posso falar isso, porque está tudo dentro daquela normalidade de antes da RN 0115 do ANTAC e não passou o BR do Mar, ele não vigorou em nenhum momento. Mas nós, graças a Deus, com muito trabalho, com a ajuda de muitas pessoas, de muitos políticos, de muitas pessoas do Poder Executivo que conseguiram enxergar isso, inclusive o próprio DECAD, né, apontou esse risco de concentração de mercado, né, dando rumo, obviamente que o CAD não pode se manifestar, é com o fato atual ali, né, não com o futuro. A própria SEAI do Ministério da Fazenda, salvo engano, na época também se manifestou contrário. Então, a gente tinha ali um panorama muito ruim que se estabilizou hoje, tá? Hoje eu não posso falar porque a gente conseguiu, graças a Deus, vencer, né, essa luta aí, que foi uma batalha de 5 anos. O TCU ele vem sendo um ator importante nas revisões regulatórias do setor aquaviário. Na sua avaliação, o tribunal tem sido mais sensível às demandas dos usuários de carga ou da ANTAC? E por quê? É assim, não dá para falar que é mais um ou outro, né? Eu acho que a gente deve procurar um órgão de controle externo para que ele tome determinações ou recomendações que não venham a interferir na autonomia da agência. Há um exemplo, se eu tenho alguma coisa que não está regulada, eu concordo que o TCU determine, regule isso, regule. Todavia, quem tem que achar o formato regulatório por meio de uma IR, por meio de estudos técnicos, é a agência. A gente não pode interferir na autonomia das agências, invadir as autonomias. Isso eu concordo muito com o TCU, a não ser que seja uma questão gravíssima, como já tivemos. Tá? É muito grave, e aí eu concordo. Agora, existem situações que o TCU ajudou e existem situações que, na nossa opinião, não foram tão boas as decisões dele, entendeu? Eu sou aqui justo, né? Teve mais acerto até do que erros, mas também teve, na nossa ótica, tá? Numa visão nossa, erros técnicos, entendeu? Nem da área técnica, mas até na própria decisão dos próprios ministros ali, né? Mas ele defendeu a carga, assim, é aquela coisa, né? Vamos lá, hoje, tá? Nós temos um dos melhores normativos da ANTAC, que é a Resolução 62 de 2021. Na verdade, é uma nova numeração, que a origem dela é a Resolução Normativa 18 de 2017, tá? Que foi publicada no dia 27 de dezembro de 2017, portanto, uma norma recente, tá? Se você considerar que regulação é uma curva longa de aprendizado, de costume, né? Uma norma recente que é considerada para regular a relação das companhias de navegação e até outras dos portos, uma das melhores normas on-paper do mundo, tá? Inclusive lá fora é respeitada dessa maneira, né? Nós ali tratamos de diversos assuntos pertinentes aos usuários para equilibrar o setor, né? Então, isso foi graças a uma conquista de uma denúncia nossa no TCU que determinou que regulasse. Como regular, ficou a cargo da agência. Quando esse processo transitou, terminou, a agência já tinha feito uma regulação muito boa. Porque nós entramos contribuindo, outras entidades contribuíram, nossa contribuição para essa norma em audiência pública foi muito robusta. Então, ficou uma norma muito boa e equilibrada. Óbvio que vai ter gente que vai gostar, principalmente do lado do prestador de serviço, e gente que não vai gostar. Né? Mas tudo isso começa numa história lá em 2014,
quando a Logística Brasil cria a primeira agenda positiva com os usuários. E foi o TCU que foi o pêndulo da balança ali, porque na época não tinha muito essa questão de TCU, mas o TCU montou uma secretaria chamada CEINFRA, Porto Ferrovia, e que viu-se a necessidade de ter um controle externo sobre o setor. Então, no meio do caminho, não é porque eu ganhei que eu vou achar que tudo é bom, não é porque eu perdi que eu vou achar que tudo é ruim. Entendeu? A gente tem que respeitar, porque tem muito trabalho que o TCU faz, eu diria a maioria deles, muito bom, mas eles erram, como todo mundo erra, entendeu? Então, de qualquer maneira, eles têm uma unidade técnica ali, cara, que rapaz, eu vou te contar, os caras são os auditores do TCU são muito bons, tá? Eles estudam, eles se aprofundam, eles ouvem todo mundo, eles fazem reuniões de auditoria, eles fazem reunião online com todo o setor junto, para cada um dar sua posição e debater, e eles ouvirem o debate. Então, assim, eles vão visitar os portos, são profissionais de excelência ali na corte. Ministros não têm o dever de seguir, né? Não tem obrigação nenhuma de seguir aquilo que a área técnica determina. Mas eu recomendaria que seguisse, porque um voto divergente tem que ser tão embasado quanto os elementos que eles colocam no parecer técnico deles. E muitas vezes a gente não encontra isso. E algumas vezes a gente não encontra isso. Então, é aquela coisa, não dá para ganhar tudo, também a gente não vai perder tudo, e a gente tem que saber equilibrar as coisas e elogiar quando acerta e criticar quando erra, tá? Assim Mas eu quero destacar aqui uma coisa. É graças à Logística Brasil, e muitas pessoas ignoram isso, e aqui a gente tem muita memória curta no Brasil, e com os colegas seus da mídia, que se hoje o usuário pode reclamar de porto e de armador na agência reguladora, é graças à Logística Brasil, principalmente, tá? Não foi sozinha, mas principalmente. Nós tivemos ao nosso lado, ombreando conosco, outras entidades, que a gente é muito grato, mas que quem se desgastou de verdade por isso foi a Logística Brasil e seus associados, consequentemente, porque nós fizemos a melhor norma on-paper do mundo. E voltando, o TCU toma decisões diversas. Algumas eu realmente não concordo, repudio, mas é o papel deles. Agora, erram também e acertam, mas acertam mais do que erram, cara. Tá? Principalmente a unidade técnica do TCU, pela qual eu tenho um respeito, cara, tremendo, porque eles são muito bons no que fazem. Já perdi no relatório técnico, consequentemente no julgamento, já perdemos aqui, e nós entendemos porque perdemos. E teve uma situação que nós enxergamos uma falha nossa. Então não há problema algum. Não há problema algum. Aqui a Logística Brasil, a gente não tem essa vaidade. Ganhar e perder faz parte. Com essa mentalidade, a gente tem um êxito de 90% nas nossas ações, entendeu? Então, óbvio que esse índice vai cair ao longo dos anos, nós somos uma entidade nova, porém, acho que é uma entidade penso ser eu hoje, pelos feedbacks que nós temos dos executivos do setor, jornalistas especializados, que nós somos uma associação de referência hoje. Mas ganhar e perder faz parte. É muito difícil dar uma opinião dessa, mas eu acho que o PCU, sim, às vezes, por vezes atrapalha, porque não se aprofunda, principalmente num voto divergente, né, da área técnica, não se aprofunda tanto, e às vezes ajuda muito também, muitas vezes. É um órgão necessário, cara. É um órgão muito necessário, e assim, não é porque eu vou criticar agora, porque eu tenho críticas a tecer por um determinado processo, que eu vou desfazer todas as conquistas que nós tivemos ali na Corte de Contas, entendeu? Seria injusto da minha parte. E aí entra uma coisa que para nós aqui é muito caro, que é ser justo. A Logística Brasil criticou publicamente o modelo do leilão do Tecon 10 em duas fases, e bem como o voto revisor do ministro Bruno Dantas. Qual é, no seu entendimento, o risco competitivo mais imediato caso esse modelo prevaleça? Vamos lá. Você tem vários aspectos ali por exemplo, vamos falar no aspecto concorrencial. O CAD, nós temos o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? Temos lá a lei do CAD, que a gente chama, acho que é 12.529. Tendo o ganhador, e se tiver ativo em Santos, desinvestir. Bom, o CAD não se opôs, o presidente do CAD teve no TCU e falou. Ele até afirma, nós temos remédios regulatórios ex post que permitem conter qualquer tipo de ameaça à concorrência. Então, para mim,
Isso já está respondido. Eu tinha essa certeza comigo e ele me deu mais certeza ainda na hora que ele fala. Isso está gravado, está no TCU, está no YouTube, por exemplo. Né? Então, problema concorrencial nós não temos. Depois, esse terceiro panorama, o leilão em fase única, tá? O leilão em fase única, com desinvestimento, vamos chamar assim, que é quem tem ativo em Santos, ele não saiu do TCU, ele saiu da própria agência reguladora da ANTAC, da nota técnica 51. Ele colocou 3 cenários. O primeiro cenário só com os chamados bandeiras brancas, que são aqueles terminais que não são vinculados a grupo econômico de armador. O HHI estava bom. Depois, num segundo cenário, entrando todo mundo, bandeira branca e empresas pertencentes a grupo econômico de armadores. E se o ganhador tivesse um ativo lá, ele não precisaria desinvestir. Realmente, o HHI, né, que esse índice, ele sobe, se eleva muito, então não é uma opção regulatória boa. E teve a terceira opção regulatória, que é todos participando com o desinvestimento, caso o ganhador tenha ativo. Esse terceiro cenário e o primeiro são muito parecidos. Então, o próprio CAD falou isso. Então, para a gente, não tem o porquê não deixar todos participarem. Primeiro, porque quando você restringe sem motivo algum, você está restringindo os armadores. Não foi dado motivo concorrencial pelos órgãos de defesa da concorrência. Pois, quanto menos gente participando, menor a concorrência no leilão, porque essa decisão do voto revisor, lá do TCU, de tirar armador, isso é diminuir a concorrência do leilão. A gente fala de concorrência de um lado, mas tira a concorrência do outro. Vão ficar ali 4 empresas concorrendo? 3 empresas, talvez? A gente leu um artigo que me dizia, e eu concordo mais ou menos com esse número, que isso pode tirar 1 bilhão do arrendamento. Então, 1 bilhão importa, 1 bilhão é dinheiro. Tá? Por um outro lado, vamos lá, eu divirjo. Ele tratou no voto revisor de questão de omissões de porte. Lembra, tem uma das melhores normas on-paper do mundo. Não estou dizendo que a ANTAC é uma maravilha aqui, tá? Eu não sou de fazer média. Eu já tenho problemas com a ANTAC, tá? Mas nessa norma, a norma é muito boa e vem funcionando. Lá, essas omissões de escala, se eu denunciar, se eu fizer uma denúncia lá, qualquer cidadão fizer uma denúncia de omissão de escala, empresa, cidadão, a ANTAC vai investigar. E se ela não identificar que houve um motivo muito forte para o armador omitir um porto, ela aplica multa. Então, eu tenho remédio ex-post, eu posso até aumentar a multa. Mexer numa norma da agência é muito mais fácil que mexer num projeto de lei. Por isso que são normas infralegais que podem se movimentar com mais facilidade de acordo com o mercado. Tá? Elas vão passar por revisão, por ARR, mas hoje a omissão de porto ela é passível de multa, ela pode ser investigada. As sobrestadias de container, que é outra alegação dele que ele falava, da detention, né, da demurra. Hoje a ANTAC melhorou, e muito. Está perfeito? Não, mas já está aperfeiçoando os normativos dela, com base na resolução 62, e já tem casos lá de usuários que tiveram a cobrança cancelada. Então, se eu não deixar o regulador, se eu quiser num voto revisor, fazer a vez da agência reguladora e às vezes do órgão de defesa da concorrência, eu estou votando, nada disso funciona, o que funciona é meu voto. Não, não é assim que a banda toca. Eu tive brigas homéricas com a ANTAC, mas eu sempre respeitei a prerrogativa de órgão regulador dela. Eu sempre respeitei o poder discricionário. E é por respeitar o poder discricionário da agência que eu tanto brigo com a agência até hoje. E brigo mesmo. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Ela funciona bem, melhorou, mas tem problema. Aqui a gente não vai falar que nós estamos vivendo uma Disneylândia. Só que regulação é um processo que a curva de aprendizado é longa. Você não bota um concursado na ANTAC hoje, ele passa para concurso de especialista, que, aliás, esse é outro ponto que você vê como é que a gente atua, né? Não é ficar criticando, batendo, a gente tem que melhorar. Hoje, um especialista em regulação que passa no concurso, ele tem que fazer um curso
Mesmo assim, a curva de aprendizado dele é muito longa, pode chegar para ele estar ali sabe, a toda, uns 5, 6 anos. Então, não é fácil. A norma nossa, ela tem 8 anos para fazer agora. Então, primeiro ela tem que passar pelo conhecimento de usuário. Em 2015, uma vez eu falando com uma multinacional, essa multinacional não sabia nem o que era a ANTAC. E ela é um dos maiores exportadores do Brasil. Então, há um desconhecimento que está sendo quebrado a partir do momento que a agência começa a acolher. E está melhorando, tá? Agora, eu não posso também ficar falando, eu perdi, não serve para nada, eu ganhei, é maravilhosa. Isso aí, para mim, é blá, blá, blá de quem não sabe perder. E a gente tem que saber perder. Perder, recorre. Mas é o caso de ir para um órgão de controle externo? Não é, eu vou lá e denuncio o órgão de controle externo. Pode ser o Ministério Público Federal, pode ser a Corte de Contas, o TCU. Eu não vou deixar, porque eu também acredito nessas instituições. A gente não pode desacreditar as instituições, tá? E todo o seu staff. Primeiro, eu não vou desacreditar toda a corte porque eu não concordo com o ministro. Eu tenho técnicos, como eu falei para você lá, maravilhosos. Eu tenho pessoas no ANTAC, técnicos que são muito bons. São caras muito bons. Entendeu? Eu também não vou. Agora, como é que eu melhoro a vida deles? Como é que eu posso melhorar a minha vida? É fazer o que a Logística Brasil fez. A única entidade que foi apoiar duas categorias, porque a gente trabalha no binômio infraestrutura e regulação, que são aquilo que mais chega atinge o cidadão. Que a falta disso é um prejuízo para o cidadão enorme. E eu não estou falando de infraestrutura de transporte, estou falando de saneamento, de energia elétrica, de telecomunicação. Por isso que a gente tem interesse público na veia. Nós usamos o nosso setor para melhorar a vida das pessoas, sabe? Então, eu não posso ver aquilo. Aí eu sentei lá no Rio de Janeiro com o deputado federal Júlio Lopes, do Rio de Janeiro também, do PP do Rio de Janeiro, e nós decidimos fazer alguma coisa pelas agências. O deputado Júlio Lopes se articulou com o senador Laércio, e está lá o PLP 75, que trata do orçamento das agências. Você já viu os orçamentos das agências desse ano? Mais encolhido, não tem dinheiro. Que é a pior coisa para o cidadão. Poxa, desculpa, um governo que fala que defende o cidadão, não trata de infraestrutura como deve, não trata de regulação como deve, desculpa, isso para mim fica num blá blá blá. Tá? Nós não, nós fomos lá. E tem um outro PL que melhora a situação dos especialistas em regulação que fazem atividade fim. Mas não é pela ANTAC. São todos. Hoje nós temos agora 12 agências, né? Tem mais uma criada. São de todas as agências, cara. Sabe, isso é o orçamento das agências. Eu preciso de orçamento por quê? Porque o profissional do ANTAC, por exemplo, ele precisa fazer intercâmbio com outros lugares do mundo. O Brasil, desculpa, o Brasil representa, ele oscila ali entre 0,90 e alguma coisa e 1,2 do comércio exterior. E nessa conta está petróleo, minério e o agro. Você imagina se eu não tiver intercâmbio, como é que eu vou crescer, como é que eu vou expandir? O Tecom Santos 10 é um exemplo da falta de visão de infraestrutura, de interesses particulares. Esse Tecom tinha que ter saído em 2021. Não era agora, mas interesses privados que eu não vou comentar para não. A gente sabe de bastidor, mas não acusa porque tem que ter prova, e tudo é muito bem feito, né, para não ter prova. Mas a gente sabe, né, que foi para aumentar o valor de mercado de venda de terminal, não saiu. Então, quer dizer, o interesse privado sobrepôs ao público. Hoje está todo mundo pagando a conta de Santos. Por quê? Uma coisa eu vou te dizer, Santos está colapsado, tá? E nós, eu, você, todo o seu staff, seus colegas, seus amigos, sua família, todo mundo já está pagando esse preço. Porque empresa não faz caridade, empresa tem que ter resultado. Eu não posso botar um navio lá e ficar tomando prejuízo, eu vou repassar isso. As minhas receitas, como é que eu trato, investimento, eu não posso me desatualizar, quebrar ou acontecer qualquer externalidade negativa com uma empresa, porque eu tenho que bancar o prejuízo da falta de infraestrutura do Brasil, que é um país que nem tem política de Estado de dragagem de transporte. Entendeu? Então, voltando, é isso. A gente tem que buscar esse apoio, apoiar, criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Eu já fui criticado por elogiar a agência, mas eu tenho que elogiar, fez um belo trabalho. Agora, fez um péssimo trabalho, é obrigação fazer um belo trabalho, é um dever do servidor público fazer um belo trabalho para a sociedade. E a gente não está ali, repito,
Ninguém quer se dar bem em cima de ninguém, ninguém quer ser inimigo de ninguém. A gente quer um país ajustado, com. Eu sei que as externalidades negativas e as condutas oportunistas nunca vão terminar, porque isso é inerente ao ser humano. Mas a gente aqui no Brasil pode minimizar muito trabalhando com eficiência, e muito. O senhor afirmou também que se o modelo em duas fases for adotado, o setor vai judicializar e o leilão vai parar. E que elementos concretos podem levar empresas ou associações a recorrer à justiça? Em primeiro lugar, a audiência pública, o escrutínio público, né, ele foi feito com um edital. E aqui a gente trata a audiência pública para a empresa, para a sociedade. Eu, sociedade, eu tenho que entender que eu preciso ter tudo claro na minha mão em cristalino. Então, você olha na nota técnica do TCU, como a nota técnica é favorável ao que estava contido no edital, ou seja, ela eliminaria esse coelho tirado pela cartola da ANTAC pós-audiência pública, ele voltava a uma normalidade. Então, por isso que ele não determina que volte e faça outro leilão. Eu acho que até a unidade técnica deve ter ficado muito decepcionada com esse voto divergente, porque realmente ninguém esperava por isso. Eu, sinceramente, não esperava, tá? Porque nada ali para de pé tecnicamente, eu consigo argumentar aquilo tudo tecnicamente, eu, um simples presidente da associação. Qualquer especialista que bote para um debate derruba aqueles números ali, aquelas informações. Em segundo lugar, né, outra ilegalidade cometida pela ANTAC, ela tem a própria resolução 94 dela, que obriga ela a passar pela AGU, que é a Procuradoria Federal dentro da ANTAC. Não passou. Entendeu? Depois tivemos outras afrontas à lei de introdução às normas do direito brasileiro. E o pior de tudo, qual o critério que você estabelece? Veja, o player para participar de um leilão, de um terminal que movimenta 3 milhões e meio de teus por mês, só explicar ao público, teus é a medição que se faz de capacidade que equivale a contêiner de 20 pés, tá? 3 milhões e meio de teus é o que o Tecon Santos 10 pode movimentar. O player se habilita num leilão movimentando 100 mil teus mês, 2,86%. Então, se ele movimenta num ano 2,86% da capacidade do Tecon Santos 10, como é que esse cara pode se habilitar? Se fosse 50%, 45%, 40%, agora 2,86%. Isso não tem critério. E aí é a hora de criticar. Atropelou tudo, atropelou lei, atropelou normativo, e me vem com essa questão de 100 mil teus. E não embasou tecnicamente, na nossa opinião, tal como está a nota técnica 51. E foi um coelho sacado da cartola de último momento, para o mercado, pelo menos isso. Eu não sei como é que isso estava sendo chocado lá dentro, esse ovo, entendeu? Para nascer esse bicho feio aí que nasceu, que é esse leilão bifásico. Me desculpa, mas isso aí é excluir empresas. Vou repetir assim, Caio, eu acho que eu já mencionei, salvo engano. Nós temos no mundo mais de 350 terminais verticalizados. Pesquisa se você tem problema concorrencial, porque lá atrás, quando o Tecon Santos 10 ele é colocado em voga no setor, né, já precisando de capacidade. Então, em 2021, o Santos já precisava de capacidade, 2020, 2021. Apareceu a figura da demonização do terminal verticalizado do armador com a questão da self-preference, queria dar preferência lá aos navios do grupo econômico. Isso não acontece. Quando você tem regulação, isso não acontece. Agora, tem outros aspectos que a ANTAC tem que aprimorar, e eu falo isso há 11 anos lá dentro, e agora eu começo a ser escutado, me parece. A regulação correta do container, principalmente, é taxa de ocupação de berço. O problema de Santos é berço, é infraestrutural, é berço. Pátio, você consegue ser criativo, você consegue alargar, mas berço não, que é a relação do tamanho do navio com o espaço. Então, nós estamos em parceria aí com uma empresa, desenvolvendo um sistema que vai medir taxa de ocupação de berço. Porque lá fora, quando chega a 50%, já acende a luz e fala, ó, precisamos de mais berço ou outro terminal. Aqui a coisa ela fica
deixando o caos acontecer. Porque quando o caos acontece, aí, meu amigo, é um festival de coisas ruins que vem para frente, porque você pressiona, na pressão do tem que sair, sai qualquer coisa, sai tudo errado. A gente não trabalha. Aliás, é uma máxima, né? Eu acho que você aprende isso no seu dia a dia no jornalismo. O Brasil é péssimo de planejar as coisas, né? Ele executa, mas quando vai executar, a gente sabe como é que executa, né, cara? É tudo aos trancos e barrancos. Parece que é de propósito. Planejar é bom para a sociedade, mas talvez não seja bom para muita gente aí. Entendeu? Resumindo a história, eu acho que eu estou falando de tudo no país, não estou falando só do nosso setor, né? A Logística Brasil tem um histórico de mostrar travas regulatórias que favorecem pouco players, né, como o senhor bem citou. Hoje, quais esses dispositivos legais ou regulatórios mais contribuem para a captura da política de cabotagem pelos grandes amadores? Hoje a coisa está estabilizada. Nós ainda temos questões de afretamento, principalmente ali no apoio, na fiscalização da cobertura de bandeira, né? Que é quando um armador estrangeiro, que só pode operar na cabotagem, empresas brasileiras de navegação. Aí vem um armador com um navio estrangeiro, pega lá um CTE de um outro armador brasileiro, que está outorgado para cabotagem, e cobra a cabotagem pelo um documento de conhecimento. Tá? Faz lá um contratozinho de afretamento de gaveta, e isso não tem a fiscalização adequada. Então a gente entrou com uma denúncia, por exemplo, de cobertura de bandeira, né? Isso é ilegal, tá? Isso é ilegal. Um armador brasileiro, na ausência do nacional, pode afretar um estrangeiro. O estrangeiro não pode operar aqui por conta dele, sendo coberto por um conhecimento. Nós entramos com pedido de fiscalização, não foi nem uma denúncia, que fiscalizasse aquela operação para saber se a empresa que estava cobrindo aquela bandeira conduziu de alguma forma a operação do navio. Que por mais que eu fique só com a parte de gestão comercial do navio, que é operacional, continue sendo do dono do navio, né? Eu tenho que dar determinações para onde aquele navio vai, onde ele vai atracar, eu tenho que negociar praticagem, taxas portuárias. Nós pedimos que essa empresa comprovasse, não comprovou e arquivaram. Então você tem falhas fiscalizatórias graves na ANTAC, entendeu? Como cobertura de bandeira, você ainda tem problemas. Mas a parte de concentração, ainda não. Óbvio que eles tentam toda hora criar uma interpretação para um modelo, sabe? Por exemplo, no apoio marítimo. Determinada época, o mercado de petróleo, a gente até brinca, né? Ele já caiu, a gente não sabe quando, né? Oscila, é normal. Então, você tem lá as embarcações de apoio marítimo que prestam serviços às plataformas, que levam suprimentos, peças, etc., né? Era um mercado que, na baixa do petróleo, lá na época daquela crise, o mercado estava em baixa. Então, uma balsa oceânica, que também atende o apoio marítimo, ela ficava mais cara do que uma embarcação padrão ali, um PSV. Obviamente que o mercado do petróleo subiu, a demanda do PSV subiu, e da balsa não ao patamar, o PSV ganhou o maior valor. E aí você queria fretar um PSV estrangeiro, você não podia usar a sua tonelagem da balsa, porque meia dúzia de armadores não queriam, porque agora o PSV vale mais e a balsa é mais barata, então não poderia contar aquela tonelagem, porque no apoio você precisa, normal. O que aconteceu ali? A ANTAC deu ganho de causa para isso, que a balsa é válida, sim, se ela tiver operante, se ela tiver ali, ela vale como cômputo de tonelagem. Contudo, o BR do Mar ia sair o decreto, um diretor da ANTAC foi lá de referendo e suspendeu o próprio normativo que ele tinha acabado de publicar. Porque recebeu uma carta do Ministério dos Portos e Aeroportos dizendo que ia tratar do assunto. No final tratou, mas não nesse detalhe. Então, assim, coisas que acontecem, né, cara? E que aí a gente entra. Porque, cara, eu vou falar para você, repito, quem está na Logística Brasil, associado nosso, tem que gostar de competição. A Logística Brasil não é lugar para a empresa que não gosta de competição, para a empresa que quer prejudicar de alguma forma o interesse público, que, cara, todo mundo aqui consome combustível, paga pelo combustível que o meio de transporte consome. Isso joga contra o interesse público. Porque quando você faz isso, você restringe a Petrobras a contratar, porque o núcleo disso é a Petrobras, o grosso,
A Petrobras paga mais cara, vai ter que repassar em algum momento esse valor. O quanto a gente não sabe, mas fica mais caro, nem que seja um centavo. Um centavo é dinheiro. Quando você vai abastecer toda vez, um centavo é dinheiro. Pensando um centavo numa economia de escala como é do combustível, pô, por favor, né? É dinheiro, né? É dinheiro que a sociedade gasta mais para favorecer meia dúzia. E a gente não deixa isso permitir. Tudo que passar no nosso setor de ilegal na nossa frente, o que tiver esquisito, se a gente achar estranho, nós vamos entrar e atuar. Todo o dinheiro que abastece a logística deste país sai da carga. E a carga tem que ser respeitada. É o melhor interesse da carga. Então, tudo que for ferir o interesse da carga, e nós, cargas, somos o mais próximo do consumidor que existe. Então, eu vou defender o interesse da carga, porque eu estou defendendo o interesse final do cidadão brasileiro. Esse é o propósito. Não tem outra história para te contar além dessa. E que temas a Logística Brasil pretende levar à ANTAC e ao Congresso no próximo ciclo? Há alguma possibilidade de um novo movimento da entidade para questionar a cobrança de taxas e sobretaxas portuárias, como já ocorreu no passado? Eu acho que hoje a coisa, eu digo assim sempre, cara, a regulação ela é uma via de mão dupla, tá? Principalmente quando você tem um modelo ex ante, em que a regulação e a fiscalização se antecipam para não deixar a coisa acontecer, tudo bem, beleza, isso fica basicamente resolvido às vezes, né? Às vezes. Tem vezes que não, mas na maioria das vezes sim. Quando o modelo é ex post, que você depende de denúncia, o importador, o embarcador, o exportador, ele tem que entender que ele precisa sair da zona de conforto dele e denunciar, como está acontecendo o aumento de denúncia. Está até no jornal, nas mídias aí recentemente. Então, se a regulação é uma via de mão dupla, eu preciso que o usuário, o embarcador, exportador, importador, ele denuncie. Se ele ficar na dele, na zona de conforto dele, concordando com o prejuízo, nada vai mudar. Não adianta ficar cobrando a ANTAC quando o papel também depende dos outros. A nossa denuncia. Entendeu? Eu cheguei num nível que na Logística Brasil, por enquanto, a gente tem que vai vir o que vai vir pela frente agora, as audiências públicas, tudo. A gente tem algumas propostas para fazer de serviço de feeder que a gente acha interessante, que são os navios alimentadores. A gente tem algumas propostas para fazer. Faremos, estamos estudando se é viável ou não fazer também, que não adianta sair propondo sem conversar com as pessoas do mercado. Temos projetos de lei que a gente entende que podemos procurar políticos para se engajarem nele, entendeu? Já para o outro ano, mas a gente está estudando a viabilidade. Não adianta eu botar uma coisa que seja politicamente viável, mas não seja viável para a sociedade no final das contas. Então, tudo isso a gente tem estudo, a gente está construindo agora uma pauta mínima de trabalho. Nós temos novos diretores entrando agora. Hoje nós temos uma diretoria aduaneira, que nós não tínhamos, específica. Nós temos uma diretoria de petróleo, gás e energia. E nós temos uma diretoria de logística e infraestrutura específica, que sai um pouco da minha mão a coisa para deixar eu ser mais gestor da associação com os temas. Então a gente está se estruturando. Nós fizemos 10 anos agora em junho. É uma associação nova, né, relativamente nova, mas uma máquina de resultado, modéstia à parte. Tá? E todos ali, que quem acaba aparecendo é mais o André de Seixas, que vos fala, porém todos nos ajudam, tá? Com grandes conquistas. E os próximos 10 anos vai ser para estruturar cada vez mais esse trabalho, tornar ele cada vez mais referência para o setor. Porque a gente não quer que a referência torne a gente um gigante, né? A gente quer que o setor atue junto. E a gente não encontra entidades pareando nessas brigas para a gente. Mas, curiosamente, são entidades que, por exemplo, apoiam o leilão bifásico. Eu nunca vi uma, eu não vou citar nomes, tá, Caio? Os nomes estão na mídia. Você, como um excelente jornalista, você acha isso com um dedo. Mas aquelas entidades que estão apoiando o leilão bifásico, se falar lá que 99% da carga, aquelas entidades jamais parearam ao nosso lado nas piores brigas que a gente teve na ANTAC, seja pela regulação dos armadores, seja pela regulação dos portos, seja pelo BR do mar. Nunca parearam, nunca. Nunca ombrearam numa briga com a gente. E isso é mais revoltante. O café, que foi citado lá pelo ministro Anastasia, sempre esteve ao nosso lado. O açúcar sempre esteve ao nosso lado. Entendeu? A Usuporte, que é uma associação da Bahia, sempre esteve ao nosso lado nessas brigas. Eram as três. O resto esquece. Foi opinar na hora da audiência pública,
Mas para chegar na audiência pública, quando você vai dizer assim, tá na audiência pública, eu vou ter um normativo até ali, que foi o maior desgaste de todos, principalmente para a Logística Brasil, essas entidades, de 99% de usuários citados lá no voto revisor, são entidades que nunca parearam com a gente para construir normativo nenhum. Pelo menos eu não me lembro. E quem conduziu isso, a primeira agenda positiva com a ANTAC, quem construiu foi a Logística Brasil. Eu estava na sala representando sozinho, com dois diretores, que na época tinham uma em vacância, depois entrou o Adalberto Tokaski no lugar, doutor Adalberto, eu com uns 20 servidores na sala debatendo, começando ali a debater o setor de transporte marítimo. E eu não me lembro, nesses 4 anos de luta até a audiência pública, de ter nenhuma daquelas entidades que são a favor do leilão bifásico, que eu não sei porque que agora, né, vem com tanta energia, né? Mas na hora de lutar pelos reais direitos dos usuários que estão na norma da ANTAC, esses que estão lá, que está na RN 72 de 22, que está na Resolução 62 de 2021, em matrizes de risco, em uma série de coisas, não ombrearam com a gente na briga. Lá no início, que originou tudo isso, porque a origem, repito, é aquele processo do TCU de 2014, quando ele cria essa infraferrovia. É dali que nasce tudo. Ninguém ombreou com a gente. E eu não estou querendo com isso falar que a ANTAC agiu de forma OAB, mas foi um estimulador. Porque a ANTAC viu, deixa eu fazer antes, porque vão mandar eu fazer. Ele se adiantou o processo. E num momento decisivo, tão importante para a estrutura portuária brasileira, sabe, cara? Num momento tão relevante, vem defender uma coisa que tira a concorrência do leilão, que não tem o menor sentido a exclusão, defender algo que ignora a existência do sistema brasileiro da concorrência, defender algo que ignora a agência reguladora, que há coisas que ela já regula, inclusive, entendeu? Mas que tem que melhorar, tem, mas isso aí é um processo. O problema é que eu não posso querer interferir nas ações que são a esses entes de Estado, repito, pertinentes, entendeu? Isso que fica uma coisa, para mim, assim, complicada de entender. Mas, assim, eu tenho que ser coerente. O leilão bifásico não tem sentido para mim, eu não consigo encontrar sentido. Eu não consigo. E acho que vai cair o valor da outorga, eu estou preocupado com isso, sabe? Vai tirar aqueles caras que têm sede de competir, que têm necessidade de capacidade, que são os armadores. Isso é inegável, tá? E aí eu não sei que fim vai dar, tá? Mas a gente tem que olhar o panorama geral dos propensos concorrentes que já anunciaram interesse. Porque deu um número, entrou num sistema de um número que nunca foi batido em um determinado porto, que lá em Itajaí. Você arrenda uma área pública da União, pertencente à sociedade. O seu compromisso não é com o Ministério, não é com a presidência, não é com o TCU, não é com a Justiça, não é com ninguém. O seu comprometimento ao assinar um contrato de arrendamento de um bem público é com a sociedade, cara. É com a sociedade. Isso é muito grave. Não dá para passar por cima de coisas assim. 1000 vezes um armador gerenciando sua capacidade, como tem mais de 350 terminais no mundo, do que uma empresa que não está cumprindo seu arrendamento. Quem não está fazendo operacionalmente não deve nem participar do leilão, deve ser excluído. E a gente sabe que não vai, né? Mas tudo bem. Sempre quando a gente fala de infraestrutura para a sociedade, parece que a gente está falando para empresário, não é? Fala para o cidadão, olha, cidadão, infraestrutura é sua mobilidade urbana, são aquelas 5 horas que você perde indo e voltando para o trabalho, é o esgoto da sua casa que é precário, é toda hora faltando energia na sua casa, toda hora queda de energia que queima seus aparelhos, sabe? Está no seu dia a dia, sabe? Tá na telecomunicação, que é o seu sinal de internet, que ainda é precário. Quer dizer, melhora, mas deveria melhorar mais. Isso é falta de infraestrutura, isso é falta de regulação. É o plano de saúde que aumenta barbaramente. E aí não tem um controle, a agência não tem gente, não estuda, ou tem externalidade negativa, ou lá o que seja. Então, assim, a gente não se comunica com o cidadão como deveria quando fala de infraestrutura e de regulação. Para o brasileiro médio, meu irmão, e eu ouço muito isso, eles não fazem a menor ideia.
entendeu? Do que realmente é infraestrutura e regulação. Você sabe que a navegação de container ela é de linha regular, né? Você tem uma programação do navio por datas. Sabe quais são os portos? Santos não é o porto mais prejudicado. Mais prejudicado é Salvador e Rio de Janeiro. Porque eles não vão deixar de escalar Santos. E se Santos for atrasar para eles entrarem, eles vão omitir esses dois portos. Os portos mais prejudicados hoje são Santos, são Rio de Janeiro e Salvador. Para você ter uma ideia, como uma infraestrutura de um local reverbera na outra, como a coisa se conecta. Entendeu? É revoltante. Eu, no lugar dos baianos, eu como carioca, eu fico revoltado com isso, mas vai ter judicialização e as empresas que vão judicializar, mantida esse leilão bifase, elas vão ajuizar com toda a razão, porque não faz o menor sentido excluí-la. Infelizmente, desculpa, só para complementar, era o que a gente queria evitar, que é a judicialização. Que o leilão transcorresse rápido esse ano ainda. E não vai acontecer por causa do coelho tirado da cartola. O TCU vai analisar de novo dia 8, fica só para o ano que vem. Graças ao coelho tirado da cartola, do leilão bifase. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao André por ter aceitado o nosso convite. Caio, eu que agradeço. Eu agradeço a vocês. Conheci muito o Eric Napoli, que hoje está na China, o Bernardo Gonzaga, que aí trabalhou. Eu sempre agradeço ao Poder como uma mídia de referência, principalmente aqui em Brasília, lido muito aqui em Brasília, na capital. Sempre agradeço todo o espaço que vocês dão a gente, da Logística Brasil. Eu, em nome dos meus associados, do fundo do coração, agradeço. E sempre quando vocês precisarem da Logística Brasil, seja do diretor-presidente, nós temos agora um diretor de infraestrutura, que é o Delmo Pinho, que é um craque nessa área, o Abraão Salomão, que é um craque na área de transportes aquaviários. Nós temos diretores, gente de aduana, gente de referência com a nova do INPE, que vai entrar aí, vai ser muito assunto ano que vem, com certeza. Então, a gente está com o pessoal de petróleo e gás. Se vocês precisarem da gente, eu vou designar você a entrevistar o melhor que a gente tem. E nós temos os melhores hoje, graças a Deus, na associação. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista ela foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais.